Como você pode imaginar, a turma está emocionada, né? Então, assim, hoje eu quero voltar aqui e falar mais um pouquinho sobre o debate que se deu entre Kim Kataguiri e Jones Manuel no podcast Inteligência Limitada, porque, como sempre acontece, na verdade, nesse tipo de formato, né, nesse modelo que é um modelo bem ruim, na verdade, mas nesse modelo o que se dá é cada um dos grupos agora tentando colher os louros da vitória, né? Então você tem lá o MBL fazendo um monte de vídeos, né, nos diferentes canais deles, fazendo um monte de vídeos mostrando como Kim teria esmigalhado o Jones Manuel, e você tem um monte de gente da esquerda radical fazendo um monte de vídeos também mostrando como o Jones teria triturado o Kim Kataguiri. E aí eu fiz um vídeo ontem falando que para mim o debate foi bem equilibrado e o pessoal tá puto aqui nos comentários porque eu estaria tentando prejudicar o Jones, né? E aí eu quero reforçar aqui o que eu já disse, mas explicar aqui com base em alguns elementos, né? Em parte sobre o teor do debate e em parte sobre como funcionam as redes sociais. E aqui eu vou dividir informações de uma coisa que é meu trabalho, né? Então, assim, meu trabalho há 6 anos é o que eu faço, é como eu vivo há 6 anos. Eu quero dividir com vocês algumas perspectivas para que você possa entender o que seria ter vencido um debate nessas circunstâncias, né? Ou perdido. E aí, para começar, a gente tem que entender uma diferença muito básica que existe entre um debate que seria em busca da verdade e um debate que seria de persuasão. No meu livro, por exemplo, sobre como vencer um debate tendo razão, eu falo sobre um formato que seria um debate pela busca da verdade. E aí você tem duas pessoas que entram no debate já com um compromisso ético de que estamos tentando nos aproximar da verdade, e aí esse compromisso ético tem vários pressupostos e que compelem essas pessoas a reconhecer quando elas não estão com a verdade e quando o outro lado está com a verdade. Então, assim, é um tipo de debate que é raríssimo de acontecer mesmo, no qual duas pessoas ou mais pessoas, né, se propõem a investigar um tópico e estão sujeitas às respostas que vão surgindo ao longo do debate e comprometidas a reconhecer essas respostas. Só que boa parte dos debates não se dá desse modo, né? Boa parte dos debates se dá através da persuasão, ou seja, de convencer a pessoa de que você tem razão e a verdade, né? O que seria, sabe, essa correspondência com os fatos, que tipo é uma definição bem básica de verdade, bem, sabe, primordial de verdade. Essa correspondência com os fatos não é o mais importante. O objetivo é que você seja convencido pela pessoa a confiar nela e segui-la rumo àquilo que ela considera que é o mais correto ou o mais verdadeiro. Mas não se dá, não é uma busca pela verdade nesse sentido mais rigoroso de uma investigação sobre um tópico. Então, assim, nesse debate que se deu, por exemplo, entre o Kataguiri e o Jones Manuel, foram feitas muitas afirmações lá, muitas afirmações, como eu falei ontem, que seria necessário que alguém investigasse ponto a ponto e visse como aquilo corresponde à verdade ou não, mas isso é o que menos importa no debate, porque quem está assistindo, quem está ouvindo o que eles estão dizendo, não tem como fazer essa verificação, elas são obrigadas a confiar na eloquência desses debatedores, de modo a tentar, no final desse debate, se posicionar em relação a um ou outro, né? Então, assim, aqui não tem, como eu falei, esse critério de verdade. Tem a ver com o modo como eles se expressam e o modo como eles confrontam a ideia do outro e o modo como, de certo modo, eles encurralam ou humilham ou desestabilizam o outro adversário. E aí entra um outro livro, né, que foi inclusive uma resposta que eu fiz a esse livro, que é o de Schopenhauer, que é A Arte de Ter Razão, que é um ensaio que ele escreveu. E esse livro aqui não é um manual de ser desonesto, não é um manual de como você vai enganar outra pessoa, como você vai manipular o debate, não é isso. Na verdade, o que o Schopenhauer está dizendo aqui é que, embora o ideal seria um debate em busca pela verdade, boa parte dos debates são essas disputas, até por ego, inclusive, essas disputas nos quais as duas partes pensam que têm razão e nós não sabemos qual é a resposta. Então, assim, nesse debate, o que se dá é o convencimento, o que se dá é essa arte de tentar demonstrar para as pessoas que uma parte parece mais razoável, parece ter, uma melhor maneira de expressar suas ideias de modo a convencer os demais. E é como se dá, na maior parte dos casos, os debates políticos, né? Eles são isso, né? O debate político não tem a ver sobre verdade, tem a ver, vote em mim. Aqui, olha, estou dizendo isso aqui, confie em mim, vote em mim e me ponha lá no cargo eletivo, né? No cargo na prefeitura, sei lá, na Câmara dos Deputados, assim por diante. Não tem a ver com verdade, tem a ver com convencimento. Então a gente tem um debate aqui que tem a ver com convencimento. E aí, para a gente poder avaliar se um ganhou ou perdeu, poder analisar aqui
que qual foi a conclusão desse debate, a gente teria que saber quais são os objetivos dos participantes, né? O que eles querem com esse debate, onde eles querem chegar. Porque daí a gente vai observar, né, qual é a meta do debate e se eles obtiveram essa meta e o outro não obteve a meta dele, a gente pode avaliar, ele venceu ou perdeu. Porque não há também um critério muito objetivo em relação à vitória no debate, né? Não é como um jogo de futebol, você vai lá, fez número X de gol, ganhou, o outro perdeu. Não, você tem que avaliar algumas coisas que são meio subjetivas, mas que partem de metas, partem de objetivos dos participantes, né? Como é que a gente vai saber quais são os objetivos do Jones e do Kim Kataguiri? Porque eles disseram. Então, assim, a gente vai avaliar a partir daquilo que eles disseram, a gente vai poder chegar à conclusão se eles alcançaram ou não o objetivo que eles se propunham com esse debate. Então, para começar, o Kim Kataguiri, o que ele queria, né, nesse debate? O que ele queria provar nesse debate? Ele disse isso quando foi confrontado inicialmente pelo Jones, né? Eu pus aqui inclusive o vídeo recentemente. Ele foi desafiado pelo Jones, ele disse que não participaria porque era momento de eleição, o Jones queria, montar nele, né? Queria se promover às custas dele. Então, se uma vez passada a eleição, ele debateria e ele provaria, ou ele tentaria demonstrar como o Jones era um ridículo, um fanático, revolucionário e violento, e que não deveria ter espaço no debate público. Então, assim, era a tese do Kim Kataguiri. Esse cara aqui não merece ser ouvido. Ele iria desmontar o personagem. Essa seria a meta do Kim Kataguiri, provar que o Jones era um ridículo que só fala groselha. Então, essa foi a meta do Kim Kataguiri. E aí a meta do Jones, que ele também disse, né, ele fez um vídeo antes do debate, convocando as pessoas para assistirem e comentarem. O que o Jones se propõe a fazer isso, e ele diz isso explicitamente, era convencer as pessoas ou atrair as pessoas para o ideal dele de revolução brasileira. Então, sim, ele tem essas metas, ele tem lá o seu ideal revolucionário, e ele queria usar esse debate para ampliar essa percepção sobre a Revolução Brasileira e atrair adesão para essa revolução, possivelmente. Atrair novos ouvidos para a mensagem dele. Então, são dois objetivos bem diferentes, mas são objetivos identificáveis e bastante palpáveis. E aí, se a gente for observar, né, no debate, o que aconteceu, qual foi a dinâmica do debate, a gente pode dizer que nenhum dos dois obteve o que queria. O Kim Kataguiri não conseguiu demonstrar que o Jones é um fanático ignorante, não fez isso, pelo contrário, o Jones saiu muito bem no debate, não foi obtido o resultado do Kim, e, por outro lado, o Jones também não conseguiu obter o resultado dele de demonstrar que a viabilidade da Revolução Brasileira dele, ou de atrair pessoas para lá. Inclusive, no vídeo de ontem eu falei sobre isso, né? Se eu fosse um espectador que não conhecesse o Jones, nunca vi a cara dele antes na minha vida, não sei o que ele fala, não acompanho o trabalho dele, e assistisse esse debate, eu acharia que ele é muito parecido com o Ciro Gomes. Então, assim, não acharia que é um revolucionário. Pelo contrário, eu entenderia que o que eles propõem a fazer como revolução, entre aspas, parte pelas instituições, via instituições, e através disso ele faria reformas estruturais profundas de modo a melhorar a vida do trabalhador e do brasileiro mais pobre. Mas não me parece que é alguém que propõe uma ruptura dramática, drástica, com estruturas de poder e com o capitalismo. Não, parece alguém que atuaria no interior das instituições. Porque é o que ele falou ali, né? No final, inclusive, a conclusão dele foi isso. Então, assim, não parece alguém que propõe uma ruptura drástica, não parece. Então, nesse sentido, se a meta dele fosse demonstrar a viabilidade da Revolução Brasileira, não mostrou também. Então, ele não obteve o resultado dele e não obteve o resultado prático, que seria a adesão às redes sociais dele, né? Então, assim, se você observa, por exemplo, o Social Blade aqui, que é um site que você pode mensurar, né? Você pode analisar aqui, e são dados concretos aqui. Então, não estou inventando nada, não é percepção subjetiva aqui, né? Eu quero prejudicar o Jones. Aqui temos dados aqui objetivos para mostrar como foi a reação das pessoas e como ele atraiu novos seguidores ou não, né, a partir disso. De fato, você observa aqui que nos últimos 3 dias ele ganhou 1.000 novos seguidores por dia. Tem aqui, ó, 1K aqui, né? 1.000 seguidores por dia. Então, assim, teve um crescimento maior do que estava havendo antes, mas não é nenhum crescimento exagerado, não é nada assim absurdo. Ele não cresceu, 10.000 seguidores por dia. Não, ele cresceu 1.000 seguidores, deu uma impulsionada no canal dele, mas nada que vá fomentar um espírito revolucionário nas pessoas. Até porque ter seguidor em rede social não quer dizer nada, na verdade, né? Assim, é difícil você vender livro para seguidor, muito mais mobilizar essas pessoas para pegar em fuzil e fazer uma revolução. Então, assim, 3.000 seguidores não vai fazer revolução nenhuma. Então, com esses dados concretos aqui, a gente percebe que houve uma movimentação, mas nada muito proporcional ao número de visualizações que teve o podcast lá, teve o debate. O debate está chegando a 800.000 visualizações. É muita gente que assistiu isso, é muita gente mesmo, mas
pensando aqui na proporção que costuma acontecer nas redes sociais, né, que é em torno de 10% da audiência se interessa em ver o teu conteúdo, a gente poderia supor que das 800 mil pessoas que assistiram esse podcast, umas 80 mil, se houvesse realmente sido convencidas pelo Jones, e ele houvesse, sabe, de maneira incontestável, esmagadora, humilhado, acabado com o Kim Kataguiri, que 80 mil pessoas teria ido atrás dele para poder seguir o trabalho dele. Bem longe disso, né? Bem longe disso mesmo. É claro que a gente entra em outros dados depois que são mais específicos que eu quero mostrar para você perceber como o negócio é bem mais complicado e como a dinâmica da internet também dificulta bastante essa amplificação dessas vozes. Mas a gente tem aqui 3 mil pessoas que passaram a seguir o Jones no YouTube aqui, né, nesse caso. E aí se você olha o Kim Kataguiri não ganhou nem perdeu. No caso do Kim Kataguiri, como ele tem mais de 1 milhão de seguidores, só mostra quando ganha mais de 10 mil seguidores. Então, assim, nesse caso aqui, pode ser que nos próximos dias passe mais 10 mil aqui, né? Mas no caso do Kim, não prejudicou, até onde percebo aqui, nem ajudou o Kim Kataguiri. Até porque ele já tem muito seguidor e chega um patamar, aí chega num platô que você não passa depois, né? Então, assim, fica meio estagnado o número de seguidores. Então, para o Kim não foi prejudicial, aparentemente, né? Como eu falei, ambos os grupos estão cantando vitória. Você tem lá o MBL dizendo que o Kim foi bem, que encurralou o Jones em algumas circunstâncias, e do outro lado você tem lá o pessoal da esquerda dizendo que o Jones acabou com o Kim Kataguiri. Bem, aí é subjetivo de fato, e eu entendo que a esquerda esteja ansiosa para poder ter algum tipo de vitória, por mais simbólica que seja, por mais efêmera que seja, ter algum tipo de vitória para poder celebrar, né? Então, assim, aí tem a ver com psicologia humana, não tem a ver com dados, não tem a ver com debate, né? Tem a ver com a percepção sobre a coisa e você querer ter a percepção sobre alguma coisa, né? E aí, só para explicar um pouquinho como funcionam as redes sociais, né, e como a gente pode entender o resultado do nosso trabalho aqui, o que a gente faz, se está dando certo ou errado, né, como é que a gente pode identificar se a gente fez um vídeo que agradou a audiência ou não. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados do meu canal. Claro, estou falando do meu canal aqui, eu não posso mostrar os dados do Vilela, por exemplo, não tenho acesso aos dados do Inteligência Limitada, mas eu posso mostrar os dados daqui para você poder entender como funciona aqui o engajamento, como é que se dá esse convencimento da audiência, se você fez um vídeo que agradou ou não. Então aqui eu estou mostrando aqui os analytics do meu vídeo. Eu peguei um vídeo que fez bastante sucesso recentemente, que foi um vídeo que eu fiz junto com a Carolina Arcari sobre o Silvio Almeida. Ele chegou aqui até o momento, cadê? O total foi 116 mil visualizações, foi um vídeo que emplacou bem. E aí a gente tem aqui os dados do engajamento. Engajamento são os dados que têm a ver com a interação do usuário com o conteúdo, né? O modo como o usuário, curtiu ou não o vídeo, se o usuário ficou bastante tempo assistindo e assim por diante. Porque a gente pode imaginar que dessas 800 mil visualizações que tem lá no debate entre o Kataguiri e o Jones Manuel, uma boa parte das pessoas não assistiu a live inteira, que são 3 horas de live. Menos do que isso, na verdade, bem menos do que isso. Como vocês vão perceber aqui, tem um dado aqui chamado retenção de público. A retenção de público tem a ver com o percentual de tempo que o usuário passou assistindo o seu vídeo. A maior parte das pessoas não assiste o vídeo inteiro. A gente pode pensar, por exemplo, né, que para começar, o nosso vídeo é publicado aqui e ele vai para a audiência que acompanha o canal. Então, assim, eu publico meu vídeo, ele vai para vocês que são seguidores habituais aqui, que estão acostumados a assistir o conteúdo aqui. Primeiro vai para vocês. Na medida que vai tendo engajamento, vocês vão curtindo, vão comentando, isso vai ampliando, né, o alcance do vídeo. Então, assim, se um vídeo acaba tendo muito engajamento inicial, o YouTube entende, né, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo tem relevância e joga para mais pessoas. E vai ampliando o número de pessoas à medida que o vídeo vai bombando. Se for um tema muito, um tema muito bombástico, um tema muito atual, muito quente, pode ser que o seu vídeo seja vinculado a outros vídeos que estão abordando esse tópico e aí começa a recomendar o seu vídeo. Então você vai subindo porque é um tema que está sendo debatido e aí o YouTube também entende que aquele conteúdo tem relevância, então te vai jogar aqui para mais pessoas assistirem. Quanto mais pessoas assistirem, menos pessoas assistem seu vídeo inteiro. Então, assim, é uma proporção aqui que acaba sendo também inevitável, né? Porque olha só essa informação aqui que interessante. Aqui tem um gráfico, né? Do tempo que o usuário passou assistindo o vídeo, quais foram os pontos mais assistidos. Então aqui ele mostra 66% dos espectadores ainda estão assistindo ao alcançar 30 segundos. Essa porcentagem está abaixo da média. Saiba mais sobre a comparação com outros vídeos. Então, sim, a gente tem aqui um dado que 34% das pessoas, nesse vídeo particular, desistiu do vídeo antes de alcançar 30 segundos. Ou seja, entraram no vídeo, viram que não era para eles o vídeo. Então, assim, não curti, não é o tema que eu quero saber, não me interessa. Quanto mais viraliza o vídeo, menos pessoas passam de 30 segundos. Porque o vídeo chega a mais pessoas que não são só audiência, elas não estão interessadas no que você produz. Foi indicado, dou uma olhada, não é aquilo que me interessa, vou embora.
Então, a gente pode pensar que uma boa parte das pessoas não chega até o final do vídeo, e quanto mais longo for o vídeo, menos pessoas chegam no final. Esse vídeo, por exemplo, tem 24 minutos, é um vídeo longo para o meu canal, né? Geralmente meus vídeos têm aqui entre, sei lá, 10 e 16 minutos. Esse vídeo aqui tem 24 minutos. Vídeo fora do padrão de produção aqui do canal. E aí aqui mostra que a porcentagem média visualizada foi de 31%. Então, assim, a gente pode imaginar que dessas 800 mil visualizações do debate entre o Kataguiri e o Jones Manuel, um percentual ínfimo chegou até o final das 3 horas. Você conseguiu assistir inteiro? Me diz no comentário aqui, assistiu inteiro esse vídeo, esse debate? Eu imagino que pouquíssimas pessoas conseguiram aguentar assistir inteiro, porque são longos, né? São debates longos, podcasts têm horas, né? Tem podcasts que chega a 4, 5 horas de conversa. São longos podcasts, e aí, claro, você tem que ser desocupado para ficar o dia inteiro assistindo essas coisas. Então, o que acontece depois são os cortes, né? Eles vão lá, pegam recortes aqui, e daí cada grupo vai recortar a sua lacrada no debate, né? Sabe, encurralando o outro. E aí, esses recortes, eles são mais importantes para a manipulação da percepção das pessoas do que o próprio debate, porque é através desses recortes que a audiência vai poder avaliar ali, a audiência desses canais específicos vai poder avaliar quem saiu melhor ou não. Então, assim, a nossa percepção do que acontece já é totalmente enviesada, porque você vai consumir o conteúdo daquele canal que você acompanha e gosta. Se você não curte o Jones, você vai receber outros materiais. Se você não curte o Kim, você vai receber outros materiais e assim por diante. Então, a gente já está fechado numa bolha de percepção, no qual a gente vai ficar consumindo conteúdo de canais e de influenciadores com os quais a gente já concorda. E aí a gente fica preso nessa percepção, de modo que a gente não consegue enxergar os dados e a realidade tal qual. E aí tem uma informação aqui que é muito importante, que eu acho que é mais importante para quem é criador, é mais importante do que os comentários, na verdade, que é essa proporção aqui de gostei versus não gostei. Então aqui você tem, nesse vídeo aqui, Silvio Almeida demitido, 98,4% das pessoas que clicaram nos botões ali, curtir ou não curtir, curtiram o vídeo. E aí a média do canal é 98%. Então, assim, o espectador do meu canal, a pessoa que vem aqui, frequenta, assiste, acompanha o que eu falo, a média dos meus vídeos aqui, a proporção é de 98% de curtidas em relação a não curtidas ou descurtidas. Isso aqui é o indicador mais importante para quem é criador, mais do que os comentários. Porque acontece? Quando você curte um material na internet, nas redes sociais, sei lá, um conteúdo no YouTube, a tendência é você lá clicar no curtir e pronto, acabou. É assim, você curtiu, legal, parabéns, agora eu vou pro próximo vídeo. Quando você não gosta de uma coisa, não basta você clicar no descurtir, não basta você apertar lá, sabe, o dedinho para baixo. Você quer expressar a sua revolta, você quer, sabe, xingar a pessoa, você precisa falar alguma coisa, né? Você não consegue guardar para si, você tem que falar, eu odiei isso aqui, você é um idiota. Então, assim, os comentários não refletem a percepção de quem curte o seu trabalho. O que vai refletir é essa proporção aqui de curtidas e descurtidas. Até porque seu vídeo pode ir para uma audiência maior, e aí essas pessoas que estão assistindo seu vídeo são pessoas que não curtem o seu trabalho, que conhecem o que você faz, mas não gostam, que não gostam de você, que não gostam da sua cara, que não gostam da sua voz, que não gostam, sabe, de um monte de coisa, da roupa que você está usando, e aí as pessoas precisam comentar e te xingar. Eu explico essas coisas aqui para que você possa compreender como se dá, sabe, a leitura desses dados para quem produz conteúdo aqui no YouTube, para você poder saber se você está agradando ou não a sua audiência. Se eu tiver um vídeo aqui, por exemplo, que tem 93%, sabe, de gostei em proporção a não gostei, aí eu posso saber que eu errei bastante. Acho que nem tem nada parecido aqui, acho que o mais baixo que eu tenho é 97%, 95%. Mas mesmo assim isso indica que eu estou chegando na minha audiência. E aí a gente trabalha nessas bolhas, né? Então assim, a gente está operando em bolhas. Ao contrário da televisão, por exemplo, que era um aparelho, né? As emissoras de TV que chegavam, todas as pessoas igualmente, chegavam na casa do cara de direita, no cara de esquerda, as redes sociais elas operam de modo muito distinto e a gente está fechado em bolhas de informação, em bolhas de percepção, em bolhas ideológicas, inclusive, e a gente só é retroalimentado com o mesmo conteúdo e os algoritmos avaliam isso, né? Então, assim, a gente está aqui, sabe, simplesmente cerceado de pessoas que pensam parecido com a gente. A gente só tem que lidar com outras posições quando o vídeo viraliza, quando ultrapassa essa barreira. E aí sim você tem que lidar com reações odiosas de pessoas que não curtem você. Então, só para concluir esse vídeo aqui, eu falei de duas coisas diferentes, né? Uma delas sobre a diferença nos formatos de debate, né, sobre verdade e para persuadir as pessoas. E aí, quando a gente fala de redes sociais, esse trabalho é muito mais complicado porque a gente dificilmente chega em pessoas que pensam diferente da gente para poder persuadi-las. A gente está falando com a própria bolha, a gente fala com o próprio grupo que já pensa como a gente. Então, seu trabalho de persuasão é muito mais simples. Quem chega aqui já pensando parecido comigo, é muito mais fácil de eu convencer do que uma pessoa que pensa outra coisa muito distinta daquilo que eu, sabe, dos valores que eu apregou. Então, a gente está cada vez mais condicionado a ficar sempre
sempre fechado nessas bolhas. Transpor essa bolha que é difícil. E aí é nem sempre o resultado daquilo que se imagina. Você pode, né, dentro da sua bolha, imaginar que alguém fez um trabalho excelente de transpor a bolha e atingir outras perspectivas e outras visões e mudar a posição delas, mas no geral não é o que acontece. Então, assim, você achar que, você ter a percepção de que um certo debate foi muito bem sucedido para o seu grupo, não quer dizer que isso represente o resultado final de fato. Assim, aí você está falando dentro de uma perspectiva bastante fechada mesmo, dentro daquela bolha no qual você está inserido, né? Por outro lado ali, se você for acompanhar os canais do MBL, por exemplo, você perceber que eles estão falando lá, basta olhar lá o número de comentários e curtidas que tem no canal do Mamãe Falei, por exemplo, sobre os vídeos do Kim Kataguiri, e no geral as pessoas estão celebrando lá o debate, dizendo que foi super bem. Ainda mais pensando em proporção ao tamanho dos canais dessas pessoas, ao tamanho dos canais do MBL, ao tamanho dos canais da extrema-direita, dos conservadores, dos olavistas, a gente percebe como a esquerda está numa relação bastante desigual também, né? Basta pensar que o maior canal conservador brasileiro, que ainda é o Donando Moura, se não me engano, ele tem quase 3,5 milhões de inscritos. Nenhum canal de esquerda é parecido a isso. Não há, nem de longe, eu acho, não há nada parecido. E os vídeos dele batem ele facilmente 300 mil visualizações, e realmente assim é uma coisa assustadora, né? O modo como a direita ocupou esses espaços e dominou esses espaços em relação à esquerda é absurdo. E basta pensar também que se você olhar outros podcasts, né, do Inteligência Limitada, do Vilela, você percebe ali que alguns convidados, que é um olavista, atingiu o mesmo número de visualizações que o debate entre o Kataguiri e o George Manuel. Um único cara, né? Um único cara que propaga a teoria conspiratória, ele chegou ali a 800 mil visualizações. Então, assim, para você ver o alcance que eles têm em relação ao alcance que nós temos, ou nós tínhamos, ou nós teremos um dia, né? Bem, quero saber o que vocês pensam aqui sobre isso, né? Sobre essa diferença, inclusive, entre um debate de convencimento, de persuasão, e um debate em busca pela verdade. Como eu falei, os casos de busca pela verdade são raríssimos, né? As pessoas estão falando aqui que esse debate entre o Kataguiri e o Jones foi sobre a verdade. Não foi sobre a verdade, foi sobre convencimento, foi sobre tentar mostrar para as pessoas que aquilo que eu falo é mais importante do que aquilo que o outro fala, que os meus valores são mais nobres do que os valores do outro. Não é sobre verdade aqui, tem a ver com convencimento e mobilização das pessoas. Mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, inclusive para engajar o vídeo aqui, deixa embaixo seu comentário e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais.